acho que uma boa maneira de começar seria uma frase que você mesma fala no seu memorial a respeito de Ibiá e que me deu que fiquei muito curiosa porque não é muito próprio da nossa geração, uma referência como a que você fez da desconfiança da escola pública, né? Tem lá essa primeira referência de você indo para uma escola de freira, uma escola particular, porque já sabia, eu acho que a gente podia começar conversando um pouco sobre essa cidade interior, que tem pouco que ver, pelo menos com a minha cidade, pouco que ver, e não é um interior qualquer, é um interior preocupado com o francês, com a etiqueta, com as maneiras. Então, eu queria ouvir um pouco, talvez fosse interessante a gente começar por aí e saber como é que se cruza esse ambiente com o ambiente da sua família, se isso que lugar tinha essa escolha por uma escola melhor, no quadro da sua família, como é que isso se deu em Ibiá? Bom, eu acho que eu tenho que falar um pouco da minha família, porque a gente tem uma experiência de família nuclear muito forte, que é surpreendente para uma cidade pequena, né? Mas esse mundo que eu estou descrevendo aí é muito meu pai e minha mãe, tá? Os meus avós são uma coisa diferente. O meu avô paterno, com quem eu convivi mais, era um grande latifundiário, analfabeto, que guardava o dinheiro no colchão. Minha avó também. E ele tinha, inclusive, um desprezo pela vida urbana. Tá? Todos os meus tias moravam em fazendas que eram divisões da fazenda dele. E ele achava que meu pai tinha fugido de casa para estudar quando tinha 14 anos. E conseguiu fazer curso secundário, tá? Numa cidade distante. E meu avô achava isso uma coisa terrível. Dizia, por exemplo, ele tinha um certo desprezo pelas meninas, nós éramos 4 filhas, né? Ele falava, vocês vão ter que casar com o mocinho do comércio, vocês não entendem nada disso quando a gente ia passar férias na fazenda. Agora, meus pais tinham uma coisa diferente. Meu pai valorizava demais estudo, sempre dizia que as filhas dele tinham que ser advogada, era o que ele queria. Agora minha irmã mais velha se tornou advogada, né? Mas ele queria isso. E minha mãe tinha estudado curso de normalista, né? Mas também muito ciosa do pouco francês que ela sabia. Por exemplo, lá em casa tinha livros em francês, tá? Os livros de colégio dela, que ela prezava muito e ficava tentando ensinar a gente. Agora, a história do colégio é o seguinte, que eu acho que era uma coisa mais geral. Era uma sociedade que eu, hoje em dia, com a bagagem que eu tenho, eu chamo de pré-classe. Era uma sociedade de status. E as pessoas de bem, digamos assim, como eles falavam lá, estudavam em colégio privado. O contraste era muito grande pelo seguinte, de fato, quem tinha dinheiro na cidade eram aqueles considerados gentinha. Estou usando o vocabulário de lá, Sim, tá? sim. Por quê? Porque a cidade era sede de oficina da Rede Mineira de Aviação. Então, os assalariados é que tinham dinheiro, os fazendeiros eram todos decadentes, não tinham dinheiro. E, por exemplo, a cidade passava o mês inteiro esperando a passagem do trem pagador. Quando passava o pagador, aí o comércio era tudo animado, florescia e depois passava. Mas os filhos dos ferroviários estudavam no grupo. Os filhos da elite, digamos assim, estudavam no Colégio das Freiras, que era um colégio feito pensando nas filhas de fazendeiros de uma região muito maior, porque não tinha escola para as filhas de fazendeiros que moravam em fazenda, então elas tinham um internato, inclusive. E a gente de um raio muito grande, porque Ibiá já está lá quase no triângulo, na entrada do triângulo. E até Patos de Minas, que já era com direção de Brasília, né, vinha filhas de fazendeiros estudar no colégio, que era um colégio só de meninas. O grupo era misto, tinha essa característica também. E o mais engraçado é que os dois confrontavam. Era um quarteirão que tinha o colégio e o grupo. E esse contraste todo, né? E havia interação das meninas com Não, nenhum. A gente era à margem, tá? Então era isso a cidade. E essas freiras que eu acho que caíram lá meio por acaso. Que a história da congregação é uma congregação muito pequena, de, não sei se 3 ou 4 freiras que durante a guerra fugiram da França e criaram uma congregação. A sede acho que era aqui no Rio. E elas tinham mais 3, 4 colégios por aí espalhados. Um deles foi esse, que atualmente pertence à prefeitura. Elas venderam o colégio depois da opção pelos pobres. E aí ficou público hoje? Agora é público.
Mas você não nasceu em Ibiá, né? Eu nasci em Araxá, que fica a 50, 60 quilômetros de lá. Meus pais moravam lá na época e se mudaram para Ibiá. Mas voltava para casa para Ibiá. E você faz menção também a uma recusa, a um convite seleto para ser filha de Maria. Isso tem relação com a escola? Tem, porque é o seguinte, assim, essas freiras eram muito repressivas, tá? E minha irmã mais velha era muito dócil a elas. Minha irmã, que tem 3 anos mais que eu, era filha de Maria. Então, assim, por contraste, eu dei muita sorte, porque eu tinha que me afirmar diferente. Então, tudo que eu não queria era ser filha de Maria, que você não podia ir a baile, não podia maquilar. Depois eu não gostava de nada disso, nunca fui a baile, nunca me maquilei, mas eu queria ter a liberdade, tá? E por isso que eu tinha essa coisa de falar, não quero ser filha de Maria. Mas chegou a ser convidada? Fui convidada. Eu não quero. Aí era aquele escândalo que me proibiam de ler até o Cruzeiro, qualquer revista que tivesse lá, falando que era aí que eu aprendi as coisas indevidas. Você é a segunda? Eu sou a segunda. Segunda filha. Você ia perguntar da matemática, seja... Tem uma linha que percorre a sua trajetória que eu acho interessante, que você faz o primeiro ano científico, passa para o clássico. Né? Depois tem a faculdade de Minas, que está próxima da economia, depois nas ciências sociais encontra a matemática. Então, isso no final, quando a gente vê, a sua formação toda foi uma formação, embora não tivesse sido em engenharia ou em área exata, mas foi uma formação de ciências sociais sem o temor do que seria uma área mais exata. Eu diria até mais, Helena, eu diria que eu me tornei positivista muito cedo. Não, que foi uma presença muito forte. E não sou só eu acho que isso é uma coisa muito da educação de Minas. De Minas, eu vou chegar. Que quando eu converso com outras pessoas, que a gente se espanta muito, por exemplo, com a crendice que tem aqui no Rio de Janeiro, entre cientistas sociais, inclusive, tá? Acho que a gente tinha, de fato, uma formação muito positivista, que foi se reforçando. Eu acabei no MIT, né? Mas por que você só fez um ano de científico? Porque eu comecei a fazer política estudantil e cismei que eu ia mudar o mundo, fazer revolução. E Já ali? Já ali. Foi um momento, quer dizer, eu saí de Ibiá, no primeiro científico, eu comecei a fazer política estudantil secundarista, que era uma coisa inteiramente nova para mim. Tá? E aí já tinha a fama da Escola de Sociologia Política de Minas, como alguma coisa revolucionária. Então, é lá que eu vou. E aí mudei. Hoje eu lamento um pouco isso, eu gostaria de ter tido uma formação mais rápida. Você acha que teria terminado científico e faria? Talvez até fizesse física ou ciências sociais mesmo, mas eu gostaria de ter tido uma formação mais rasa em física, química e matemática. Podia fazer isso, uma ignorância minha. Podia. Podia fazer o científico e daí ir para um curso de humanos, digamos assim. Podia. Na época podia. Porque essa era a divisão que depois terminou, né? Hoje não tem hoje não tem mais. Mas você não era muito clássico, realista, porque você já começava a se preparar. Os cursinhos não tinham o peso que tem hoje os cursinhos preparatórios vestibular. Então era de bom, era muito melhor você investir naquilo que você ia prestar vestibular. Mas podia, né? Se garantisse nas humanas. Porque você fala da militância, quer dizer, a militância já vem no clássico. Né? E uma coisa que chamou a atenção da gente também, e isso eu reconheço também como como traço da minha geração, que essa militância política não era descolada de desempenho intelectual. Pelo contrário. Pelo contrário. Então, eu queria ouvir um pouco você disso, já fazendo até as associações com hoje, o que é muito quase divorciado hoje para os estudantes militantes. Eu fico vendo nos cursos, né, de graduação, mas nessa época, isso sei de testemunho meu, mas você viveu isso, era quase uma condição. Não, era condição. Era condição. A liderança estudantil em Uberaba, depois na Faculdade de Ciências Econômicas, eram realmente os primeiros alunos. No caso da faculdade, tinha inclusive uma coisa interessante, que o diretório acadêmico, não chamava diretório acadêmico porque os militares tomaram o poder e não podia ser, tinha que ter uma cara meio de Grêmio, tá? Literário. Mas o diretório acadêmico da Faculdade de Ciências Econômicas tinha um sistema de bolsa paralelo ao sistema oficial da faculdade. Você podia se candidatar à bolsa da faculdade ou à bolsa do diretório.
com base na excelência. Quer dizer, realmente isso era fundamental. O diretório tinha essa meta de excelência, tá? Aí quem tinha bolsa era obrigado a ficar o dia inteiro lá estudando e ganhava um dinheirinho por mês. É a bolsa de iniciação de hoje em dia, só que tinha ponto, era muito mais estrito. E você acha que isso se perdeu por alguma razão da política ou das ciências sociais? Eu acho que se perdeu mais pela democratização, como diria o Tocqueville, tá? Toda vez que você democratiza o ensino, você tem uma perda de qualidade, isso é inevitável. Isso não é bom nem ruim, como dizia o Tocqueville, isso é assim. Então, acho que isso é o fator principal, tá? Cada vez eu estou mais convencida que a pior herança da ditadura foi o fato de, no meio universitário, juntar autoridade e autoritarismo. Então, você não tem mais autoridade. E a universidade sem autoridade perde a ideia do padrão de excelência. Você não tem... Você fica meio sem sentido porque você tem que ser bom se não tem hierarquia, tá? Mas isso é interessante porque eu acho que isso é mais geral, né? É, muito mais geral. A dificuldade de lidar na democracia com a ideia de autoridade, por essa fusão que se fez com o autoritarismo. Né? Eu acho que é por aí. Talvez. Porque a discussão que os professores têm hoje na escola passa muito por isso também. Passa muito por isso, Elisa, a gente tem uma pergunta que ficou para a gente desde do começo dos roteiros, né, dos cientistas sociais dessa geração, os que passam pelo Rio. No seu caso de Minas, aparece mais forte também. Tem duas figuras na formação intelectual lá, no curso mesmo, que é do Gurvitch, que eu tinha muita vontade de ouvir. Eu só ouvi isso dos mineiros. Eu não sei se isso é uma particularidade da formação em Minas, se isso tem lugar, se você ainda acha que é uma referência importante. E a outra já no Rio, que é do Padre Ávila. Então... Pontua tudo, né? Olha, o Gurvitch era uma pessoa que tinha um peso muito grande na França. Tá? Quer dizer, foi mais ou menos o Parsons da França há muito tempo. Então, é surpreendente que ele não tenha penetrado em outros lugares no Brasil que eram tão francesófilos, né? Porque ele era muito forte. E acho que marcou todos nós que estudamos em Minas. Hoje em dia, eu acho que eu mesmo não consigo me resgatar muito da importância substantiva, mas tinha uma coisa fundamental, que era sistematicidade e lógica. Tudo era classificatório, então acho que você aprende isso, a sistematizar e cobrar a coerência lógica das coisas, tá? Criar tipologia. E era um tom daquela formação mais em Minas, você também localiza isso? Também localizo isso, claramente. E você acha que tem diferença? As culturas acadêmicas formam cientistas sociais de forma diferente? Certamente, certamente. Uma coisa que eu gosto muito de falar, acho que eu devo ter te falado, que os paulistas ficam chocados por esse tanto, mas não teve nenhum peso na minha formação. Não tem nada contra ele, mas não teve mesmo, tá? Porque são escolas diferentes. Mas é interessante isso, porque um dos debates fortes é que as ciências sociais teriam se institucionalizado no Brasil por São Paulo, né? Essa é pelo menos um argumento, uma posição. E muito associada à escola e muito associada à liderança de Florestan. Né? E você tem outros ambientes de institucionalização de ciências sociais que não passam por isso. Na verdade, está intensa a hegemonia paulista, porque o tamanho e o montante de recursos sempre foi muito maior. Então, de fato, ela teve mais peso, por exemplo, na formação de cientista social de outras regiões, por exemplo. Né? Minas e Rio eram muito mais atendendo a clientela local. São Paulo não, tinha uma vocação de treinamento nacional, né? Eu acho que é por isso que é difícil. Mas certamente que você tinha escolas diferentes, Rio, Minas, São Paulo. Mas pelo menos no núcleo mais central, o diálogo de Minas com o Rio foi mais forte. De presença. Eu fico pensando no UPERJ, fico pensando na vinda, ou isso se deu em São Paulo também? Isso se deu em São Paulo também, Helena. Estou tentando me lembrar quem que foi para São Paulo. Não, São Paulo talvez tivesse em outras áreas intelectuais, por exemplo, o jornalismo paulista era todo, assim, a vanguarda era formada em Minas, tá?
Agora, ciências sociais, eu acho que não. Por quê? Porque São Paulo não tinha posições novas, o Rio estava criando posições novas, então atraiu muita gente. Lembra quando se criou o IUPERJ? Basicamente eles recrutaram em Minas. Simão, Amauri, Renato, Olavo, Baesse, eu, quer dizer, era muita gente. Né? Mas é porque foi uma criação de espaços novos. E São Paulo, quando a gente, quando surge a USP, quando surge ciências sociais dentro da USP, já é uma criação de espaço para os paulistas, que já existiam outros nichos, sei lá, pedagogia, educação. E quem vem são os estrangeiros, né? Essa... A gente pode ficar um segundo no Google, que eu queria fazer uma pergunta também. Você disse que hoje consegue resgatar como importante nele o negócio da sistematização, da lógica, da tipologia. tipologia. Então hoje você não incluiria ele num programa de, sei lá, graduação Não. ou pós, mas quem incluiria para dar conta desse tipo de elementos, digamos assim? Por exemplo, o Jeff Alexander ou o Randall Collins. São duas pessoas. O Jeff Alexander mais da primeira fase. A produção dele hoje eu não incluiria para graduação, né? Porque é muito cultura, não é tão básica, mas os livros, os primeiros 3 livros dele, certamente poderia incluir. E o Randall Collins, que sempre foi muito sistemático, que tem uma ideia assim, de formativa mesmo, tá? Que é uma coisa difícil hoje em dia, né? Você pegar no Brasil, você não tem livros formativos, as pessoas têm tópicos, mas elas não estão preocupadas em formar a cientista social. Quando elas escrevem um livro, pelo menos não. Então você acha que falta isso aqui? Acho. E um livro que teria sido dado para graduação na sua época, você acha que não caberia infelizmente, hoje? quer dizer, tem alguns livros que sim, Economia e Sociedade, que a gente lia inteiro, sem entender, mas lia, eu acho que ainda é um livro formativo, tá? Sem dúvida. Mas, dadas as condições da produção hoje em dia, é ilusório você achar que você vai mandar o aluno ler Economia e Sociedade 200 páginas por semana, como fizeram comigo, porque ele lê muito menos e ele tem muito mais demandas, você tem que ler sobre diversas coisas. Os cursos na minha época não eram semestrais, eram anuais. Todo mundo assistia a aula todos os dias, de 7h30 até o meio-dia. Então você podia ver muita coisa, inclusive aos sábados. E o curso de Teoria Sociológica eu tinha 4 aulas por semana. Você falou disso quando falou do Fábio. Que é interessante essa arrumação. Mas como era? Era uma grade? Você já sabia? Como era? No último ano, porque não era assim, período, né? No último ano você tinha direito de escolher, não me lembro se eram 1 ou 2 optativas. Tá? O resto era comum para todos. O curso começava em março e acabava em dezembro. Então você via muito, ao invés de ficar picotando cada hora você estuda uma coisa, você tinha um contato permanente com o professor, ele te formava mais, né? 68 é que a reforma que altera isso. Eu te tirei do Padre Ávila. Não, e o Padre Ávila. Tem muita curiosidade pessoal com essa referência. O Padre Ávila eu conheço mais do IBRADES, onde eu trabalhei, né? Porque quando eu vim para a PUC, eu acho que eu mencionei, quem me apresentou lá foi o Bolívar Lamounier, né? Eu terminei meu curso no Chile, queria vir para o Rio, e o Bolívar me levou lá, me apresentou para a Helena Levin, que era chefe de departamento, né? E eles estavam precisando de alguém para dar teoria sociológica, porque o Padre Ávila tinha acabado de se aposentar. Um curso dele que chamava Evolução do Pensamento Sociológico. Ele se aposentou e foi para o IBRADES. E no IBRADES, eu era assistente do Jaguaribe, e o Jaguaribe, o Padre Ávila e outros tinham um encontro semanal à noite para discutir os rumos do país, um projeto para a nação, aquelas coisas grandiosas, né? E eu fazia parte desse grupo. O Padre Ávila tinha uma má vontade comigo porque eu era mulher e porque eu não era católica. Então era sempre uma coisa meio com o pé atrás, tá? Mas acabamos nos entendendo. Tinha muita gente de economia também, tinha um Fondolinger, uma ala jovem de economistas do IPEA, que toda quarta-feira à noite a gente se reunia no IBRADES para discutir esses problemas da nação. E por que ele ficou tão com essa importância tão grande na memória da sociologia no Rio e na PUC? Olha, eu conheço pouco, Helena, porque eu cheguei e já estava aposentado. Foi por acaso que eu peguei a cadeira dele, né?
Mas eu tenho a impressão de que ele foi uma pessoa, pelo menos pelo que as pessoas relatam, central no curso de Sociologia e Política da PUC. Ele era a figura, ele era a liderança lá. Tá? Agora, eu não convivi, porque quando eu entrei, ele tinha saído. E essa imagem é mais da militância, do comprometimento social, Não, ou pela acho que não. filosofia? Eu acho que é pela parte acadêmica mesmo. Tá? Porque a militância dele sempre foi muito cautelosa. Ele era um pensador católico, muito de uma outra geração, né? Eu entrevistei nesse projeto de desigualdade, ele está muito velho, ele começou muito cedo. Né? E, de fato, eu acho que ele tinha uma preocupação de formar gente que devia ser a pessoa. O dono do projeto do curso de Sociologia da PUC foi ele. Chegou a ser um curso muito bom, né? Tinha melhor reputação do que todos os outros no período que ele estava lá. O da PUC. É referência, sim. Elisa, a experiência da graduação de Minas, ela já é diferente ali, né? Você fala de um contato muito próximo com economia, com administração, com uma sociologia que já é uma sociologia política, isso se manteve, quer dizer, era original, você mesmo conta que era uma experiência considerada, né? Você olhando de hoje, aquele curso, você acha que ele mantém a originalidade para a época e para hoje? Acho, Helena, porque você vê, naquela época existia um curso de Ciências Sociais na Faculdade de Filosofia, que era muito mais parecido com os outros cursos de Ciências Sociais que a gente tem. Tinha suas peculiaridades, mas tinha uma estrutura comum, né? A gente não, porque a gente estudava, assim, não era só porque era obrigada a economia, a gente estudava muito economia, matemática, que entendia estatística. que tinha que ter. Eu não sei, eu acho que sim, quer dizer, a gente tinha uma coisa de ser diferente das ciências sociais, e todo mundo tinha muito orgulho. Não, nós não somos cientistas sociais, nós somos sociólogos políticos. Tá? E tinha falava assim? Claro, tinha um certo desprezo com o pessoal da filosofia que era cientista social, tá? Porque era um curso mais de elite, o vestibular era mais difícil, tinha matemática no vestibular que afastava muita gente, então isso tinha isso, tá? Dentro da faculdade, eu imagino que a gente não era tão bem avaliado quanto os economistas. Eles deviam ter preconceito com a gente. Mas pelo lado da política tinha muita afinidade. A militância estava em todas as... Administração não, era um caso meio à parte, mas economia e sociologia eram muito politizados. E eu acho que os contatos foram mais por aí. Era diferente de ciências sociais. Quer dizer, quando a minha turma foi a última, né, a turma que tinha Renato, Olavo, já foi transferida para a filosofia. Eles começaram comigo. A sua foi a última? A minha foi a última. Os militares acabaram com o curso de Sociologia e Política. Então ali, quando você Acabou, fala de última, é porque acabou. Acabou mesmo. Quem estava um ano atrás já foi transferido para filosofia e terminou como cientista social. Quer dizer que a Minas também teve a sua UDF. Teve, certamente. Mas aí, você acha que essas pessoas que... primeiro os seus contemporâneos, mais nas ciências sociais, que eles tinham talvez essa motivação política, apesar de ingressar, ou de justiça social, não sei, apesar de não optarem por essa bandeira do, como você disse, sociólogos, políticos. Não, acho que tinha, eu acho que nos dois lugares tinha isso muito forte, tá? Só que o pessoal que estava na sociologia política era entendido, percebido como os hardcore, o pessoal que gosta de matemática, tinha essa afinidade, tá? E a gente tinha uma formação muito mais pesada em as coisas que eram diferentes. A gente tinha direito internacional, direito constitucional, pelo menos uns 3 ou 4 anos de economia. Depois tinha história do pensamento econômico. Não tinha história do pensamento social, tinha história do pensamento econômico. Então, tinha muita proximidade com a economia, tá? Que na época era mais politizada do que é hoje nas universidades em geral. Né? Mas então, eu queria trazer para hoje em dia, né? Porque a gente vê que, eu vou até usar as palavras da Karina e inserir ela aqui, que é muito clara a marca geracional que associa política e ciências sociais, né? No seu perfil. E como você vê isso hoje? Você fala de uma turma que ingressou depois da sua e já foi para a Faculdade de Filosofia, que ainda mantém esse perfil, né? Engajado. Sem dúvida. E hoje
como a Helena disse, não sei. Se Não é seria mais, né? assim. Mas não é mais, eu acho que porque o mundo não é mais, não é peculiaridade nossa. Eu acho que isso aí é uma peculiaridade histórica, é conjuntura histórica, era assim. Se você pegar até universidades que, sei lá, Berkeley, Columbia, também tinham, os estudantes daquela geração tinham uma visão muito mais politizada do que tem hoje, tá? Eu noto, porque eu dou muita aula por aí, né, que ainda tem um pouco disso, tá? O que não existe mais são os mesmos canais de manifestação, porque não é geral, mas em todas as turmas que eu dei aula, eu percebo que tem uma ala que está ali, obviamente, porque quer justiça social e tem uma ideia de um projeto político. Tá? Isso eu acho que é uma coisa... Isso no caso do Brasil. Quando eu dou aula fora, eu não vejo nada disso. Então, acho que talvez seja uma coisa de terceiro mundo, uma ideia de ter um projeto nacional, não sei. Mas eu sei que isso é uma marca ainda no Brasil, ainda que muito mais difusa. E até porque não tem, como não tem resistência, perde um pouco a graça, né? Mas em outros países eu não noto isso não, acho que é uma coisa do Brasil ou talvez do terceiro mundo. No primeiro mundo, as motivações são... São muito mais profissionais em geral. Eu já dei aula eu tive contato, tá? Alemanha, Itália, Estados Unidos, os Estados Unidos do Oeste, do Leste, que é muito variado, Noruega, e nenhum deles eu sinto isso não. Mas querem se profissionalizar e se apresentam para quê? Para fazer a política mais eficaz, para contribuir, ou só por Você fala fruição aqui ou intelectual? Fora? Fora é uma coisa de... Eu até não sinto tanto fruição, tem isso também, mas é muito mais eu quero um trabalho onde eu possa atuar de forma competente. Sabe? Isso não está atrelado aos destinos da nação. Né? Mas pode estar atrelado ao destino de um serviço público, por exemplo, melhor? De uma intervenção social? Nem isso eu percebo. Não. Eu percebo um projeto muito mais individual. Eu também não posso falar muito porque eu dou aula um semestre, volto, não tenho esse contato tão mais permanente. Né? Tem uma ou outra pessoa que você vê que é motivada pela questão da justiça social. Mas é caso individual. Como turma, não sinto mesmo isso. Tá? Você escolhe ser cientista social, cientista político ou sociólogo, como você poderia escolher ser nutricionista, engenheiro, tá? É uma profissão. Foi uma oportunidade. Isso está mudando um pouquinho nos Estados Unidos, com a história de public sociology. Mas aí é porque tem professor doutrinando eles que a sociologia tem que ter uma função pública, que o Michael Bullock é um grande nome nisso, né? Elisa, eu falo com eles quando eles lidam com essa história de public sociology, mas a sociologia do Brasil nunca foi diferente, sempre foi sim, é interessante porque estão se misturando. Né? E como é que o Taquinho entrou? Ele era estudante de... Isso aí é uma história tão engraçada que pois não sei nem então, se vale a pena entrar. Vale, assim que eu queria que as biografias entrassem. Era o seguinte, eu era aluna do Fábio, irmão dele. O Fábio foi o introdutor do Parsons, que era odiado na faculdade. Fábio Vanderlei Reis. Fábio Vanderlei Reis. Quando eu passei para o segundo ano, que aí eu encontrei o Fábio como professor, metade da turma era gente que ele tinha reprovado no ano anterior. Então, tinha um pavor com o Fábio e acusações ideológicas, porque ele dava autor reacionário, aquelas coisas, né? Eu estudava tudo que mandava, fosse bom, fosse ruim, eu estudava. E aí eu estudava Parsons para burro. Eu gostava daquela coisa toda arrumada, sistemática, e além do mais, como eu não sabia inglês, eu tinha que ler muito para poder ver se entrava alguma coisa, porque não tinha tradução na época, né? Então eu ficava lá relendo, tentando aprender inglês por conta própria. E nesse esforço... inglês com Parsons. Nesse esforço todo, eu acabei me saindo bem. Eu fiz uma prova que eu ganhei 10. Mas eu era muito tímida, o Fábio não sabia quem era eu. Ele chegou na sala e falou assim, quem é Elisa? Aí o Fábio não fez medo. Teve 10. Aí começou uma brincadeira boba. Digo, tu tem 10, então vai casar com o irmão do professor, porque o professor é casado. Todo mundo era bem comportado lá. Então, ele anunciou publicamente seu casamento? Não, ele só falou que eu ganhei 10. Os alunos que começaram a me gozar com essa história. Não, o Fábio não brincava com essas coisas, não. Que vai casar com vai namorar o irmão do professor, umas coisas assim. A mulher do padre ia casar com o irmão do professor. Aí, o que acontece? Isso daí, nessa época, o Taquinho nem estava na faculdade ainda, ele estava no colégio estadual.
Mas esse papo rolava, eu não sabia, eu nunca tinha visto, nem ele tinha me visto. Mais tarde, ele... Você no segundo ano É, de Sociologia e Política. o ainda estava no curso secundário, porque ele é um ano mais novo que eu, e porque ele estava um ano atrasado nele, então ele estava 2 atrás de mim. Quando ele entrou para a faculdade, uns amigos dele, que eram jornalistas, de sacanagem, trabalhavam na Última Hora, escreveram uma carta para o consultório sentimental da Última Hora, que era Zuzu Vieira, você lembra disso, Helena? Era o Stanislau Ponte Preta, assinava uma coluna que as pessoas faziam consultas sentimentais. Esses colegas dele, jornalistas, escreveram uma carta falando o que eu faço, que eu estou apaixonado pela Elisa das ciências, da sociologia, botaram meu nome, tudo, sabe? E o nome dele, mas eu não tenho coragem de abordar. Maior sacanagem que fizeram com ele. Mas já inspirados nessa Porque essa história do seu 10? Porque esses amigos dele que trabalhavam em jornal, um deles era meu colega de sala. Então tinha essa história. Mas você se conhecia? Não, Vocês nunca tinha tinham visto, se não. Quando saiu esse negócio no jornal, eu fiquei muito constrangida, porque apareceu meu nome, e ele também, né? Alguém me mostrou, é aquele ali. Aí tinha uma pessoa chamando o elevador com o pé. Era ele. Eu fiquei escandalizada. Falei, Deus me livre, é esse que estou me arranjando, nem pensar. E aí, nesse mesmo dia, eu estava no cinema de arte, lá que tinha uma sessão de arte toda semana, no cinema lá. Ele chegou e falou, olha, eu queria me apresentar e pedir desculpa. Eu espero que você não acredite que eu fiz isso. Ele veio me pedir desculpa. A gente começou a conversar. É assim que eu conheci e acabei namorando. Casando, né? Isso aqui é profecia, Isso aqui é profecia, né? dá Que se certo. cumpre. É uma história que eu Mas espero que fique olha. off the record. Não, não precisa ficar, mas muito interessante, porque aí ele foi para a economia Eu fui para economia. e já sabia que era. É. Quer dizer, então aí você que já não tinha problema com... O Jacques, que você conhece, o Jacques Sim. Schwartzman, era parte dessa patota, dessa brincadeira. Ah, tá. Mas essa história eu não conhecia. E Elise, vocês então fizeram todo o curso ali? Quer dizer, eu terminei, para a minha turma de sociologia, sim, Não, e o Taquinho na na economia. economia, mas só que eu terminei 2 anos antes dele e fui embora para o Chile. E ele não foi. Ele não foi. Quando eu voltei para o Rio, ele ainda estava terminando lá. Eu fiquei 1 ano no Chile e 1 ano no Rio sem ele. Depois ele veio fazer mestrado aqui na fundação, na IPGE, e aí a gente está junto desde então. Mas mantiveram contato nesse tempo Esse que ano. você passou Meio aos fora. trancos e barrancos, mas mantivemos. Mas foi muito forte, né? Porque resistiu ao Chile e tudo isso. E você, quando fala do Chile, tem um grupo, o Simão também teve... o Chile foi uma referência para ele, né? Nessa época. Você manteve contato, porque você não foi para o Chile por razão política nenhuma, você não. foi pelo Uma bolsa mestrado. que Não, dela, exatamente. Então, é uma lembrança que você mantém ainda? Sim, foi muito forte. E eu acho que eu não mantive contatos mais íntimos porque eu fui embora para os Estados Unidos, né? Porque, do contrário, teria sido uma referência muito forte na minha vida. E era ainda mais politizado do que a faculdade de Minas, né? Elisa, tem uma questão que a gente queria te ouvir, assim, mas aí é no curso mesmo, um pouco provocando você para trás. Que você também é de uma geração, né, nossa geração, que as mulheres não tinham tanta expressão, nem tanta facilidade para entrar no mundo profissional, nem para certas discussões. E eu queria saber se essa questão de gênero, se você olhando hoje, se você percebe ou dificuldades, ou embaraços, ou limitações que tenham vindo daí, ou se você acha que tem que ter feito mais do que se fosse homem, ou se para ser aceita e para ter essa legitimidade que você tem hoje, né, no campo. Não, eu diria quase o contrário, que eu me beneficiei de um momento histórico em que as mulheres eram escassas e passaram a ser valorizadas. Eu não sentia isso. Quer dizer, primeiro que eu não tinha irmão. Então, a questão de igualdade de gênero era sempre... Meu pai pregava isso o tempo todo em causa própria, só tinha filha. Depois, na faculdade, eu nunca senti isso. Aqui na fundação, no Rio, foi um dos meus primeiros empregos, né?
as pessoas às vezes me falavam, não é difícil? Eu falei, não, eu nunca me percebi como tendo que enfrentar essa dificuldade. E a partir de certo momento, sobretudo a partir do MIT, eu comecei a sentir o contrário, que era muito fácil, né? Quase um oportunismo histórico. Eu era mulher latino-americana, então eu entrava num momento... Lá, né? E aqui eu acho que ser mulher algumas vezes também me ajudou, nesse momento histórico em que as mulheres tinham que ser incorporadas e tinham poucas disponíveis. Tá? Você acha que aqui tinha isso, de tinham que ser incorporadas? Ou... Não, mas, por exemplo, no momento que... não tinham que ser incorporadas, mas no momento que as feministas começaram a trabalhar, sim. hoje eu dou mais valor ao trabalho delas que eu dava na época. Na época eu era meio alienada dessa coisa. Porque, por exemplo, eu me lembro que logo que eu voltei para o MIT, eu era fotógrafa, mas fotografava porque eu gostava e tal. E uma pessoa dessa militância feminina me propôs expor fotos, então uma exposição de fotos de mulher. Aí eu falei, não, minhas fotos não têm padrão para ser expostas. Ela falou, não, mas não faz mal, é só de mulher. Eu fiquei irada. Hoje eu entendo mais isso, porque elas estavam num momento histórico em que aquilo foi importante. Eu tenho mais respeito hoje do que eu tinha na época, por isso que eu estou te falando que eu acho que eu fui um pouco oportunista. Tá? No Chile, naquele momento, eu acho que era o lugar da América Latina mais atraente para um cientista social. Tinha as coisas de todo lugar tinha problema, todos os exilados conviviam lá e aquilo gerava uma interação maravilhosa. Né? Eu estava no IBRADES, no ILADES, esqueci, que era uma instituição católica, eu não sabia, eu era tão ignorante que eu não sabia que era católica. E eu fiquei muito mal quando eu percebi, tá? Eu estava num lugar... Eu fui novo no Colégio de Freira. Colégio de Freira, pois é. Eu fui para o Chile um pouco de pânico, porque eu terminei a faculdade, mas eu não sei fazer nada. Meu pai querendo me arranjar um emprego no Banco do Desenvolvimento. E eu falando, Deus me, eu não sei fazer nada em banco, não quero isso, então vou estudar mais. E caiu essa bolsa, eu fui, né? A bolsa era dos padres, mas eu não sabia. Eu não estava nem atenta para o fato de que eu tinha que falar uma língua diferente lá. Fui. E aí, quando eu cheguei e eu vi que era esse negócio católico, eu fiquei muito mal. E ficou óbvio, o padre que dirigia a instituição me chamou, me mostrou uma passagem, e falou, sua passagem está aqui, se você quiser ir embora, você vem cá e pega. Mas dá um tempinho. Isso me relaxou. E eu comecei a gostar. E eu morava com 3 pessoas que estudavam na Flaxo. O negócio da Flaxo tinha acontecido uma coisa interessante, porque eu vim ao Rio fazer concurso para ser entrevistada, porque eu queria ir para a Flaxo, antes de ganhar essa bolsa. Tinha uma vaga para Minas. Eu e uma colega viemos e tentamos. Eu era muito nova. Porque eles dividiam assim? Não, o Glaucio Arídio Soares era o diretor da Flaxo na época, e ele tinha decidido que ele ia levar uma pessoa de Minas. Eu vim com essa minha colega ao Rio, a gente foi entrevistado. Ela era mais velha, mais segura, eu era muito nova. Quando eu fui entrevistada, eu tinha 17 anos. Aí o Glaucio ficou com medo. Não, tinha mais, tinha 19. Ele ficou com medo e achou que eu era... Ele não percebeu nem que eu morava sozinha em Minas, ele achou que eu era filhinha, assim, toda protegida, e não quis. E deu a vaga para a minha outra colega, que acabou não indo, e eu ficava chateadíssima com isso. Ela acabou decidindo não ir. Quando eu cheguei e o Glaucio viu que eu estava no Chile, aí ele me chamou, falou, não, você vem para a Flaxo. Eu fiz um erro histórico, até hoje ele brinca que foi o erro histórico dele, tá? Mas eu não quis, falei, não, agora é uma questão de honra, eu vim com passagem paga pelo Hilário e tal, vou ficar lá. Mas tanto o Glaucio como o Vilmar Faria, que era também o segundo do Glaucio, insistiram muito e eu fazia uns cursos por lá. Então eu tinha interação no Hilários, na Flaxo e na Escola Latina, que era a escola de economia da época lá no Chile. Tá? Sempre perto da economia. Então eu convivia com essas 3 coisas. Muito porque também eu morava com gente que namorava pessoa economista, então a gente convivia muito. Eu conheci o Edmar Baixa no Chile. Ah, foi lá. Foi. Apesar de ser mineiro, ele tinha feito doutorado nos Estados Unidos. Antes de vir para o Brasil, ele foi trabalhar no Chile. Então era interessante isso, porque hoje não tem nenhuma referência nossa com o Chile. Nenhuma mais. De juventude, nenhuma. Eu fico impressionada, quase que não... Não é mais presente. Nada. Mas foi muito forte. Muito forte. Porque isso é ignorância minha mesmo, porque eu lembrava sempre do Chile como resultado da opressão aqui. Mas não é, você está me falando de uma troca que é anterior. A grande inovação de Minas, a introdução de passas e de todos os... veio do fato de que
4 ou 5 mineiros foram levados para Flax, que eram o Fábio Vanderlei Reis, o Antônio Otávio Sintra, o Simão Schwartzman e o José Maria, não esqueci o nome, que foi o quarto que não ficou no cor, mas os três tiveram um impacto muito grande nas ciências sociais brasileiras, todos aprenderam no Chile, todos como alunos do Galton, que era um metodólogo muito forte, e do Peter Heinz. Essa bolsa era de pós, da Flax. Da Flax, só que não chamava. 19 anos. Porque eu terminei a faculdade muito cedo, como você faz a entrevista antes, né? Eu entrei na faculdade eu entrei com 17. 17, 18, 19, 20, eu estava formada. Isso também é muito, muito fora de esquadro. Do padrão, né? É, porque hoje você tem, os nossos alunos entram, essa última turma nossa aqui tinha uns 16, 17 anos, não é minha. Não, lá também não era tanto assim, não, mas aí vem de novo que eu tinha entrado na escola muito cedo. Meus pais põem a gente na escola muito cedo. E eu ainda fiquei um ano parada, porque eu entrei cedo demais e você não podia passar. Minha irmã, eles foram no cartório e alteraram a idade dela. É, porque se nascesse até junho, né? Mas eu nasci em maio, então eu podia entrar foi. um pouco mais cedo. Então foi isso. Mas eu acho que o Chile realmente tinha um impacto muito grande. Não é só Minas, não. Se você ver, a Maria Hermínia estudou no Chile, na Flax. Tem outras pessoas por aí. E a Argentina não, né? A Sônia Draib, Sônia Draia. pessoal que trabalha com política social. Não, o que tinha acontecido? Nessa época, Helena, a Argentina já tinha sofrido os primeiros expurros de ciência social. Então tinha muito argentino que estava dando Também, aula para a também. gente lá, porque não podia ficar no Chile. Tá? O próprio Faleto, que escreveu com o Benzo. Fernando Henrique, era um caso desse, que tinha saído da Argentina por perseguição. Devia ser um ambiente muito estimulante, né? Porque Era estava todo muito, mundo lá. todo né? mundo lá. Era muito. Seja se formando ou É, se eu- exilando, né? Eu me lembro do Dependência de Desarrollo em mimeógrafo, a gente lendo lá a versão antes de virar livro. Era o livro da minha formação. Uhum. Não tinha que ler, né? Tinha que ler, era. Florestan eu li tudo, a UF lia. É? Fundamentos empíricos da investigação sociológica. Pois é, isso aí devia ser bom. Eu lamento não ter lido na Pois é, época pois é. certa. E Fernando Henrique, aquela coisa toda. Mas eu ia te comentar, a Flaxo era pós-graduação, mas não tinha noção de mestrado e doutorado. Naquela época não tinha. Os doutorados que existiam, você fazia com o professor. Por exemplo, a filosofia dava um título de doutor, mas não tinha concurso nem nada. Um aluno excepcional ia lá e queria, eu quero fazer um doutorado. Aí ele escrevia uma tese com um professor, mas não tinha programas de mestrado, de doutorado. Tá? É, eu vi no memorial que você trata isso como uma pós e depois você É, ainda vai fazer. Mas aí foi interessante, porque quando eu vim para o IUPEG e decidi fazer mestrado, o IUPEG reconheceu os créditos que eu tinha feito no Chile, porque era pós-graduação. Tanto que eu fiz um mestrado a jato. Fiz um ano de curso e depois escrevi a tese. Que é muito, muito fora de padrão para essa geração, porque as teses eram teses equivalentes a longuíssimas, né? teses de doutorado. As pessoas Não, faziam... mesmo a sua de mestrado. Né? mais ou menos. Era muito. As dissertações hoje de mestrado são muito mais São muito mais econômicas. Você lembra muito a mais curtas. dissertação de mestrado da Ângela, por exemplo? Exatamente. Era então. um livro. É. Mas eu não fiz isso não, Helena. Eu fiz um trabalho bem rápido. Minha tese de mestrado tem 70 páginas. Elisa, você imaginava que ia para a França, ou pelo menos tinha mais simpatia, e você fala por uma reflexão doméstica, que eu imagino que tem que ver com casamento. Se você quiser falar um pouco, vou gostar de ouvir. Você foi para os Estados Unidos. Que avaliação você tem desta alteração? É quase um contrafactual. O que teria acontecido com você se você, de Gourville, tivesse ido para a França? Eu Como penso é que você muito acha? nisso. Eu acho, assim, às vezes eu comento com o Taquinho que eu seria muito diferente. Ele acha que não. Ele acha que eu teria, claro, uma orientação diferente, mas que a minha trajetória não seria muito diferente. Eu acho que as referências seriam completamente diferentes. Nesse sentido, a gente é trabalhado mesmo, né? Se eu tivesse estudado na França, certamente eu teria um padrão de carreira diferente. Por exemplo, eu teria escrito grandes livros. Nos Estados Unidos você aprende essa coisa. Olha, produção tem que ser artigo, é isso aqui é rápido, ciência é isso. Livro é excepcional. Então eu peguei esse padrão. Se eu tivesse ido para a França, provavelmente teria mais livros, menos artigos. Mas aí o Alexandre está fora. Né? E provavelmente, Helena, eu teria um network muito diferente do que eu tenho hoje, tá?
provavelmente mais circunscrito a pensar Brasil e América Latina. Eu acho que a experiência americana te deixa mais cosmopolita nesse sentido, tá? Você preocupa mais com o resto do mundo. A ciência social francesa é muito voltada para a própria França, e quando ela pega estrangeiro, ela pega como o nicho dele é a América Latina, o nicho dele é a África. Tá? Isso não tem nos Estados Unidos. Especializa, né? Mas é curioso isso, mas é verdade. Eu queria perguntar em relação a isso. A gente fez uma entrevista com o Glaucio e alguma coisa, ele também fala sobre isso. Você diz que começa a pesquisar migração do Caribe, né, para os Estados Unidos. E eu não está explícito, mas eu senti que ali você tem alguma ideia em relação à sua construção identitária. Não sei se não foi nem escolha minha. No caso, não. Eu precisava de dinheiro e eu era assistente. O projeto que estava disponível era esse. Tá? Não era nenhum tema que eu gostasse muito, não. Eu achei interessante porque me permitiu perceber, como eu fui estudar América Latina, migração do Caribe, eu peguei muito no gosto de migração para a Inglaterra também. E aí eu comecei a perceber que a Inglaterra, depois que a Inglaterra fechou, depois que os Estados Unidos fecharam, a Inglaterra continuou aberta e que a Inglaterra também estava se fechando, eu percebi um movimento histórico. Era isso que eu achei mais interessante. Você vê que a questão de abertura ou fechamento é uma questão de saturação de mercado de trabalho. Tá? Mas não era um tema assim. O tema anterior que eu trabalhei como assistente, que foi migração rural urbana, esse de fato me mobilizou e eu quase fiz tese sobre isso. Né? Mas o migração ilegal não, foi realmente porque circunstancial na minha vida. Sim, não, mas eu digo, eu pergunto se isso de alguma forma fez você refletir sobre a sua identidade, digamos assim, os seus interesses, porque hoje em dia você transita pelo mundo, pelo que você diz, né? E eu não sei se eu estou atenta para essa questão e aí li coisas que não estavam, que você não acho quis que não, dizer, sabe? Eu tinha uma coisa que agora eu estou fazendo um esforço para perder, mas eu tinha muita preocupação objetivista. Então, a questão da subjetividade, da identidade pessoal, me preocupava muito pouco. Tá? Do ponto de vista individual, não. Quer dizer, sempre fui subjetiva, mas identidade nacional nunca foi uma coisa muito forte para mim, não. Sabe? Eu tinha até... É uma coisa que até eu continuo insistindo nisso. Toda vez que eu tenho que falar na ISA, por exemplo, eu falo, olha, a ciência social... A ciência é uma república nela mesma. Eu não tenho o passaporte do cientista, é o passaporte da ciência, não é o do Brasil. Então, acho que é por aí não, é quase o contrário, eu sou reativa a isso. Tá? Hoje em dia, eu sou um pouco mais atenta para as subjetividades nacionais, porque eu acho que a sociologia toda está muito mais subjetiva hoje, né? Mas eu fui muito marcada por estruturalismo, objetivismo, então não tinha mais essa preocupação. E no memorial ela até insiste isso, mesmo esses dramas pessoais, essas dificuldades dos migrantes, interessava do ponto de vista de perceber quanto podiam ajudar a entender a formação dos Estados nacionais. Quer dizer, mesmo essa questão ela incorpora numa preocupação que é mais... se você pegar a minha tese de doutorado, não tem, quer dizer, uma falha que eu acho que é séria, ela não considera cultura. Tá? Eu não tinha nada contra, mas eu não estava atenta para essa dimensão cultural, que hoje em dia todos estamos, eu acho. Né? E aí acho que eu Tocqueville de novo, porque os diferentes ficaram muito próximos, então você não pode não perceber, né? Não tem como não perceber. Elisa, tem uma referência sua que me encanta lá no memorial, que você fala que o distanciamento familiar facilitou o seu mergulho intelectual, né? E você fala da biblioteca da Universidade de Minas como a sua casa. Você ficava mesmo o dia inteiro, tinha uma mesa que era... eu imagino que essa tenha sido uma experiência que te armou para todas as outras fora do seu lugar de origem. Certamente. Isso é, de fato, eu tenho consciência que eu estimulo todo mundo que puder sair do ambiente familiar, porque eu acho que você cria uma disponibilidade para absorver coisa absurda. Olha, tinha custo, foi uma coisa muito traumática, e o meu grande choque cultural foi ali, dali para frente tudo foi mais fácil. Tá?
Seu primeiro rompimento foi ali mesmo. Porque quando eu estudei em Uberaba, meus pais ficavam lá temporariamente, mas era uma coisa ainda muito protegida, né? Quando eu fui para Belo Horizonte, aí não, aí eu vivia sozinha, eu tinha que equilibrar dinheiro, eu tinha que me virar. Não conhecia ninguém. Belo Horizonte era muito distante de Biá, naquela época não tinha nem conexão rodoviária, tá? O contato de Biá era mais com São Paulo, apesar de ser mais longe, tinha estrada. Então, por exemplo, cada vez que eu ia em casa, eu tinha que viajar 14 horas de trem se não tivesse atraso. Eu estava disponível, eu assimilava tudo. Essas mesas de biblioteca não eram mesas individuais, eram mesas de 4 lugares. Então a convivência social era muito legal também. Tá? Ficava ali, eu morava ali realmente. E tinha uma coisa muito boa que era a bolsa de alimentação. Que eu comia, almoçava e jantava no bandejão da escola, que era no mesmo prédio. E uma coisa que Minas tinha, que eu achava super legal, depois que eu terminei a graduação, me deram 2 anos de carência e eu comecei a pagar de volta a bolsa. E aí financiei outros alunos. Eu acho esse negócio sensacional. A fundação faz isso. É muito legal isso, né? Quer dizer, então a ida para o Chile já nem foi um problema. Você Não já foi tinha tão passado traumático, por Belo Horizonte. Não foi não. E nos Estados Unidos, então, eu vi assim que o Tarquim tinha muito mais dificuldade. Era a primeira vez que ele estava fora do país, né? Para mim era muito tranquilo. Quer dizer, não muito, mas muito mais. Sim, claro. Mas a Ana tinha falado, a gente estava conversando antes, ela te perguntou. Tem esse rompimento não rompimento, mas esse distanciamento que te deixa tão aberta para tudo e depois quando você viaja de novo, depois de muito tempo, você viaja já com uma nova família, né? E se isso tira um pouco dessa sua disponibilidade ou se não, se já é uma história diferente. Né? Você falou até dessas opções que você acabou tendo que fazer, influenciada. Agora, eu tenho sempre essa sensação de que cada vez que que a história me oferece escolhas, que eu acabo sendo oportunista, que eu tiro vantagem disso, sabe? Por exemplo, eu gosto muito de ter ido para os Estados Unidos. E acho que, claro que se eu não tivesse ido, eu teria uma visão diferente, mas quando eu penso assim na minha trajetória, eu falo, gente, eu podia ter virado um equívoco, porque eu acho que tem muita ciência social equivocada na França também. Eu acho que foi um privilégio eu ter ido para uma coisa que não foi escolha minha. Na época não era assim, eu brigava muito, a gente tirava, né, cara e coroa, quem ia, porque quem é que vai prevalecer. Mas acabou... Ele pôs as duas opções dele. Acabou que eu acho que eu me beneficiei disso, tá? Tinha vantagens e desvantagens, quer dizer, o fato de estar casada, do ponto de vista de sociabilidade, era um pouco restringido. Eu não tinha consciência, porque eu tinha morado antes em lugares muito abertos, no Chile ou aqui, né? Nos Estados Unidos, ser casada era uma coisa que os meus colegas se assustavam, porque ninguém era casado. Então, isso mantinha uma certa distância. Eu teria sido ainda mais integrada, eu acho, se eu não fosse casada. Por outro lado, morar nos Estados Unidos, sobretudo pela primeira vez, não é uma coisa muito fácil, não. Então, você ter um marido, você poder falar português em casa, você dividir o estranhamento com outra pessoa é muito bom. Eu vejo, assim, pessoas que eu conheço, meus sobrinhos que estudaram lá depois sozinhos, é muito barra pesada. Então, tinha vantagens e desvantagens, tá? Você não morou num centro, né? Porque as pessoas que moram no subúrbio, imagina, né? Que eu morei num lugar muito vivo, muito cheio de opções. Imagina uma cidade perdida lá. Você sabe, quando eu estava terminando de ler o seu memorial, que me emocionou muito, li umas 3 vezes já, desde lá, foi inevitável uma associação que fiz com aquele livro do Bendix, do From Berlin to Berkeley. Lindo livro. E tem um trecho que ele fala que a nação dele é a universidade. Ele se sente um cidadão em qualquer universidade. E quando eu terminei de ler o seu memorial, achei que você podia assinar essa impressão, assim, e que isso talvez tenha começado ali, Belo Horizonte, depois está no Chile, depois está nos Estados Unidos, e depois está... É engraçado que o Bendix é talvez a influência mais forte que eu sinto na minha trajetória, apesar de nunca ter visto. Mas ele me influenciou mais que o Barrington Moore, que eu fiz curso e que eu trabalhei, né? Eu tenho muita identificação com ele. Acho que eu queria o mesmo. E é muito interessante é uma reflexão sobre a trajetória dele, né? Que ele faz. Embora seja a biografia do pai. Exatamente, embora seja um acerto de contas, né? Com o pai. Mas é muito interessante porque em todo o tempo que eu vi você falar da
da forma como você viveu a profissão e viveu o relacionamento, está sempre esse ambiente do mundo te dado pela via intelectual. E muito precoce isso, você fala de profissionalização precoce, eu acho que é uma intelectualização precoce, uma atividade reflexiva desde tempo muito remoto, assim, é a impressão que eu fiquei. Acho que eu concordo com você, nunca tinha parado para pensar isso, mas concordo. Você sabe, Elisa, que agora essa pesquisa nossa diz respeito a trajetórias de cientistas sociais em países de língua portuguesa. Eu vou ficar super curiosa para saber como é que é nos outros países. Nós também, porque isso é muito recente aqui. Né? Acho que nós fomos uma colônia que desprezamos muito o país colonizador, digamos. Acho que isso tem mais a ver com a história política de Portugal, né? De Portugal. A ciência social portuguesa ficou arrestada há muito tempo. Mas você tem alguma referência, você tem algum contato, faz sentido para você ou você ainda não se aproximou? Não, quer dizer, tem muito pouco contato, tá? Na época que eu morei na Itália, eu morava eu dividia apartamento com uma professora inglesa que tinha uma doutoranda portuguesa, que era a Teresa Beleza, estudou em Oxford. Ela estava fazendo tese na época, ela visitou a gente. Foi a primeira vez que eu vi ao vivo um cientista social português. E ela vinha de direito, que era a história de muita gente que é uma tradição. desde que na ditadura você não tinha opção, né? Então ela saiu do direito em Portugal para fazer sociologia em Oxford. Depois, eu tive algum contato assim de participar de reuniões conjuntas com o Boaventura logo que ele começou a aparecer, mas não chegou a ser uma interação muito intensa, e depois ele tomou outro rumo, eu não tenho nenhuma proximidade mais. Mas tem um outro professor que depois até se ligou a pessoas do IUPEG, que é o Manuel Vilaverde Cabral. Sim. Esse eu tive algum contato, e eu fui, acho que, meio responsável pela reintrodução dele no Brasil, pelo seguinte, ele era uma referência do Fábio Vanderlei Reis, tá? Que tinha me dito que era um bom cientista político, quando eu estava mais na ciência política mesmo. Aí, logo que eu fui para o IFIX, teve aquele encontro do Uso Afro lá, né? E eles estavam precisando de convidar pessoas. Eu falei, bom, tragam o Manuel Vilaverde Cabral. Ele veio, participou de uma mesa, conheceu algumas pessoas. Mais tarde se ligou muito ao Renato Lessa. Mas nesse momento, ele veio, a gente conversou um pouco numa mesa, e depois ele usou trabalhos meus, que eu não sabia, tá? E a coisa que tem a ver com formação de estados nacionais. Não foi nem isso, foi questão de solidariedade. Ele usou muito aquele artigo que eu escrevi no livro do Alexandre, Real Civil Society. Ele usou, começou um diálogo entre a gente, mas não foi para frente também não. Começou ali, mas por razões que eu também mudei de tema e tal, não ficou. Mas ele chegou a usar, e com isso eu também me interessei pelo trabalho dele. Mas foi só isso, não tenho outros contatos com Portugal, não. Você acha que isso pode ter algum rendimento? Não, certamente, Helena. Já até me ocorreu, eu tenho curiosidade e vontade de entrar em interação com eles, tá? Acontece que eu não faço isso mais por uma questão de agenda que ainda não pintou, de tempo, mas acho que sem dúvida que pode render. E o canal institucional que tem para isso, por enquanto, é o Encontro Luso-Afro, né? Esse é muito grande. Eu não acho que para mim seria muito produtivo tentar contato via Luso-Afro. Então, o único que eu participei foi esse, que foi lá no IFIX. E na formação, porque no IFIX eu conheço mas deve ter mais de um. Na UFRJ circulam muitos alunos que vêm de países de língua portuguesa, não sei se... Não, isso sim, A gente teve bons alunos de Angola, Moçambique. Atualmente eu acho que tem menos presença, porque isso foi muito estimulado por um programa da Ford Foundation, que trouxe muita gente. Eu acho que teve um peso significativo na formação de quadros, sobretudo em Moçambique, né? No momento diminuiu, mas ainda tem. E eu tive menos contato, que quando eu fui para a Universidade Federal, esse programa já estava quase no fim, mas mesmo assim tive e gostei muito de interagir, tanto na graduação como na pós-graduação, com esses alunos. E na pós não sei se você lembra, estou tentando só provocar também, acha que são pessoas que vêm com uma
formação muito diferente ou que dá para ver que tem algumas referências comuns? Os casos que eu vi, que foram poucos, como eu te falei, vêm com uma formação bem diferente. E assim, na graduação eu sinto, tem um problema da distância cultural, né? Mas acho que a formativa também, acho que não é fácil para eles entender o contexto cultural brasileiro quando eles chegam como alunos, e acho que a gente fornece poucos instrumentos. Eu comparava, por exemplo, com os recursos que eu tinha nos Estados Unidos para me adaptar, ou para entender o código, com o que eles têm aqui, que é quase nenhum. Eu acho que falta muito, sabe, para poder você... Quer dizer, o Brasil tem interesse, tem ajudado nisso, mas ainda é muito pouco sensível para o que é um programa de intercâmbio. O que salva é que os alunos são muito afáveis, isso ajuda, mas canais rede, institucionais, né, para integrar alunos você não tem. Tá? Tem redes informais. Tem muita diferença a formação de cientista social da nossa geração, a formação um pouco depois e hoje, assim. Você, 2 vezes na entrevista, falou que talvez fosse uma opção equivocada, que você podia se transformar num equívoco de indo para a França ou se enveredando lá. Você acha que há uma maneira mais própria, mais adequada, mais defensável para formar os cientistas sociais e que crítica você faria, ou pelo menos a sua... Olha, quando eu digo que é equivocada, né, não é que eu acho que é errado para ir para a França, não. É que, do seu ponto de vista. Não só do meu ponto de vista, mas dada a minha formação original, isso que eu comecei comentando, que eu acho que eu sou, desde sempre, positivista, eu acho que a ciência social francesa, ela tem uma coisa classificatória e tal, que é universal, mas ela é muito menos preocupada com teoria, com generalização. E eu fui vocacionada para isso desde muito cedo. Então, se eu tivesse ido para a França, eu teria me perdido nessa direção, que é mais natural para mim. Para outros cientistas não é. Eu acho que é uma opção tão válida como outra qualquer. Você ia estudar na França. Só que eu acho que para mim me teria tirado de uma trajetória natural. Do ambiente onde você... onde eu tinha mais, onde eu me sentia mais à vontade. Né? Mas e do ponto de vista da disciplina mesmo, do ponto de vista de uma percepção do que fazer ciência social? Olha, Helena, por essas mesmas razões que eu estou falando para mim, cada vez que de vez em quando alunos me pedem para sugestão, assim, para onde estudar, né, eu acho que a formação acadêmica mais eficiente ainda é a americana. Porque tem essa preocupação de formativa. Tá? Se você manda um aluno que ainda não está formado com uma universidade inglesa, com uma universidade francesa, dificilmente ele vai se formar de uma forma canônica. Ele vai aprender alguma coisa lateral. Se alguém vai fazer doutorado na Inglaterra e não sabe bem o que quer, qual o tema que quer, vai ficar perdido. Porque a coisa lá você tem que chegar pronto já e desenvolver um trabalho seu. Não é o caso dos Estados Unidos, que é uma formação muito mais escolar mesmo, no sentido literal. Você chega, é obrigado a fazer cursos. Ela te dá uma formação mais, acho que universalizante. Por exemplo, você vê que quando a gente veio para o IUPEG, pessoas diferentes que estudaram em lugares diferentes dos Estados Unidos e vieram dar aula no IUPEG, né? Apesar das universidades não serem as mesmas, a gente tinha uma formação parecidíssima. Era possível conversar sobre um projeto de formação. Claro, eu acho que o IUPEG se beneficiou muito disso, a ciência política do IUPEG. Tá? O fato de que a gente tinha lido os mesmos livros, percebia a disciplina da mesma forma, apesar de ter estudado muitas milhas à parte um do outro. Porque é mais escolar, tem um padrão. Você chega, é isso, você vai aprender. Na França, depende qual dos campos que você vai, Paris 1, Paris 10, muda completamente. Com quem que você vai trabalhar. É mais autoral a ciência social francesa. Nos Estados Unidos ela é muito pouco autoral. Né? Por isso que eu acho que ela é mais formativa. Mais democrática, então. Muito mais democrática, claro. Porque se a França é autoral, você vai ou não se estiver próximo do líder ou não. Se você escolhe o guru errado, você se dá mal. Acabou. Ou se não tem guru, não tem como ir. Isso é um lado mais objetivo e mais substantivo da coisa. Agora, o outro lado, não substantivo, mas fundamental, é que as universidades americanas são infinitamente mais ricas.
Então você tem mais opção de livro, de recursos para aprender, de interagir com outras disciplinas. Quer dizer, não existe campus como existe nos Estados Unidos. Isso em nenhum lugar do mundo não tem. É uma experiência única. Nas melhores, né? Isso, não, em qualquer, porque você vai, em qualquer que eu digo assim, eu estive agora em Nova Orleans pela primeira vez, né? É um campus que te convida a ficar. Eles têm essa padronização do melhor, né? Do confortável, da biblioteca, do lugar. Eu estou falando isso, eu tenho que voltar atrás, porque não tem a mesma pujança, mas o que eu vi na Coreia agora, e de outras vezes que eu fui, é muito parecido. O conforto do campus, o montante de recursos. Eles associam isso a um padrão americano, não? Eu não sei, Helena. Eu acho que os Estados Unidos são um modelo, mas por orgulho nacional eles jamais te diriam isso. Mas a Coreia do Sul. Aproveitar que você falou de disciplina e falar de interdisciplinaridade e depois puxar para os temas que te interessaram durante a vida, mas primeiro falando da interdisciplinaridade, você cita, né, várias vezes a importância de diálogos entre disciplinas e eu queria saber quais os ganhos e quais os limites, porque também, por outro lado, você reforça no fim que é importante manter a fronteira. Eu acho que para ter interdisciplinaridade tem que ter disciplinaridade, senão, de fato, um dos grandes problemas atuais é esse, que as conversas entre disciplinas ainda não se transformaram em novas disciplinas. Por exemplo, sei lá, biofísica é um caso à parte, já é uma disciplina. Mas tem uma opção de casos em que nem a biologia, nem a física são tão estruturadas. As pessoas ingressam em cursos, por exemplo, de pós-graduação, e saem com uma formação muito rala, muito difusa sobre diversas disciplinas. Mas elas não têm formação em nenhuma disciplina. Eu acho que isso é um problema. Eu acho que o diálogo disciplinar bem feito ajuda a criar novas disciplinas. É nesse sentido que eu acho que é interessante. Eu acho que as minhas primeiras coisas que eu me interessei, que trabalhei, era muito sobre formação de Estado. Porque eu acho que se eu tivesse estudado em um outro país qualquer, na Europa ou nos Estados Unidos, na graduação, eu não teria essa marca não, mas eu vivi num momento que os estados eram os atores fundamentais para promover o desenvolvimento, eram percebidos assim, né? Então eu tinha um interesse muito grande no que se dizia que era a relação entre o Estado e a sociedade. E desse ângulo aí, eu sempre estudei mais o Estado do que a sociedade. Não sei bem por que não, talvez porque fosse mais fácil recortar. A sociedade é uma coisa muito mais difusa, mais divisiva, e o Estado está lá, se recorta e estuda. Você já migrou para cá há um tempo. Não, já consegui, mas assim, eu comecei por aí, tá? Pelo Estado. Eu acho que migrei a partir do momento que o desenvolvimentismo estatal começou a fazer água. Aí eu comecei a pensar do lado da sociedade. Mas também por uma questão que eu acho que tem a ver com a questão da desigualdade social. A coisa da sociedade me interessou a partir da questão de desigualdade. E aí eu acho que talvez seja o primeiro momento em que eu relaxei um pouco a coisa de estudar estruturas, determinismos, que era sempre a minha marca, né? A questão da desigualdade, eu acho que entrou na minha agenda de pesquisa, aí sim, já por sensações muito subjetivas. Basicamente, eu me sentia muito mal, eu tinha uma imagem, assim, eu sempre me imaginava comendo num restaurante e alguém me pedindo o resto de comida, eu me sentia péssima. E falava, bom, tem que ter um jeito de estudar essa sociedade que convive e naturaliza isso. Isso não é natural, mas a gente naturaliza. E aí, antes de entrar nesse projeto sobre percepção de desigualdade, eu estruturei um projeto que eu nunca cheguei a levar para frente, que se chamava Brasil, Sociedade e Mal-Estar. Um pouco jogando com a história do welfare, bem-estar, eu peguei Sociedade e Mal-Estar. E fui até conversar com o Sidney Verba sobre isso, que achou a ideia ótima. Falei, posso aplicar seu questionário? Ele falou, claro, faça isso, não sei o quê. Porque eu queria pensar isso, o que torna uma sociedade capaz de conviver com tamanha diferença, desigualdade. Tá? Eu comecei, e de novo, como eu sabia que eu não ia conseguir fazer abrir nenhuma avenida nova, estudando desigualdade como do ponto de vista que os economistas, por exemplo, estudam, medindo renda e tal, porque primeiro precisa estar feito, segundo que não era a minha formação.
Então eu pensei nisso, as pessoas que controlam decisões, elites, como é que elas veem essa desigualdade. Então, eu queria entender como é que elas justificam eticamente, inclusive, e politicamente, o fato de que a desigualdade está aí, eu convivo com isso. E daí fui estudar as percepções de elite, tá? E, no fundo, eu acho que a preocupação aí eu brinco que é aí que eu me tornei socióloga. Eu fico o tempo todo dentro de ciência política, sociologia, né? Mas aí eu me dei conta que eu estava preocupada em entender o que mantém a sociedade. A questão básica, como é que a sociedade é possível? Apesar das desigualdades, o que mantém a solidariedade social? E foi aí que eu comecei a trabalhar com elite, com aquele projeto que eu escrevi com o livro do Alexandre, essas coisas, tá? Reciprocidade. É. Você acha que hoje, eu estava me lembrando de uma entrevista que eu ouvi essa semana, estava falando de determinismo, de formação clássica, de positivismo, e aí uma pessoa fala, um cientista social dizia que achava que hoje em dia as pessoas não têm mais que ficar lendo Weber e Bourdieu para pensar o Brasil, que a gente... E isso entra um pouco, tanto no estudo do Brasil quanto nessa interação entre os países de língua portuguesa, né? Se a gente não tem que se valer dos nossos instrumentos ou das coisas que são produzidas aqui e hoje, talvez, né, num momento mais próximo ao atual, para pensar o hoje. E você escreve sobre Weber, né? Você analisa a parte de Weber e por isso eu pensei nisso. Quer dizer, eu acho também que faz muita falta uma reflexão mais situada, tá? O problema é que a gente... eu acho que a ciência social brasileira, ela é engraçada, porque por um lado ela é muito voltada para o Brasil, para a singularidade brasileira, eu acho que tem muito mesmo, né? Você vê que história do pensamento social tem mais espaço que a maioria das especializações. Por outro lado, a referência externa é muito forte, porque a gente escreve o tempo todo como se quiséssemos impressionar lá fora. Então, nesse sentido, é muito difícil você ter um texto brasileiro que seja autocompreensivo. Por exemplo, quando eu escolho o livro, eu dou o curso de teoria 3, que no IFIX é Sociologia Brasileira, né? É muito difícil você achar um artigo que seja... Quer dizer, tem muito artigo muito interessante, muito bom, mas é difícil um artigo que fala assim, olha, agora eu vou tratar disso, de tal assunto. Ter um caráter mais didático, ou pelo menos mais básico. Não tem, você não tem... Então, os artigos vão todos comentando os últimos autores. Sim. Eu posso ler no que você está dizendo que a ciência social brasileira não desenvolveu pesquisa. Porque o que faz essa combinação de uma interpretação sobre o Brasil com alguma coisa que seja original é também uma busca e uma análise sistemática de algum tema, de algum problema, de alguma questão. Quer dizer, pesquisa até que tem, falte né? pesquisa ou uma orientação de pesquisa com essa... Eu acho esse segundo caso. Falta uma orientação de pesquisa que seja não singularizante, porque a gente tem uma multiplicidade de estudo de caso inacreditável. Os estudos de caso poderiam ser feitos, não tem nada contra, mas eles estão tentando responder questões mais genéricas e mais universais. É isso que você não tem. Eu acho que tem uma ênfase tão grande nas peculiaridades, nas particularidades de cada caso. É isso que eu estou te falando que eu acho difícil. Por exemplo, eu quero dar um curso de teoria sociológica brasileira, mas eu não tenho artigos que tratem assim, digamos, a questão agrária no Brasil. Essa é uma área que tem muita pesquisa. Mas são pesquisas fragmentadas. É como se a pesquisa fosse artesanal. Cada uma tem a sua originalidade, mas não junta. Aquilo não é sistemático, não forma um conhecimento geral. Então, a gente tem milhares de estudos de casos sobre o problema rural brasileiro, e você não tem um livro que te fala, que dê um mapa geral. O que é a questão agrária brasileira? Quais são os problemas centrais da pequena propriedade, da propriedade fundiária média? Você não tem uma visão de conjunto, tá? Que eu acho que falta orientação de pesquisa. A preocupação com a originalidade mata a sistematicidade. E você acha que os Estados Unidos é muito diferente nisso? Quer dizer, mesmo as pesquisas mais locais, elas têm esse referente, é isso? Elas respondem a questões da teoria. Da teoria, e não a questões da singularidade do objeto. Tá? Se você não tiver uma questão que é chamada lá de research questions, se você não tiver uma research question,
você não ganha financiamento para fazer pesquisa. Pelo menos na sociologia, na ciência E aí não política. importa se o campo empírico é a comunidade mais... Não interessa. Pode ser uma coisa Reduzida. totalmente singular, mas a pergunta que você está fazendo é mais ampla, é genérica. E a que se deve isso, você acha? Ao fato dos nossos padrões, moldes teóricos todos estarem no exterior, de repente, tipo, não tem essa tradição de Eu acho que isso é uma coisa que acontece muito nos países de terceiro mundo. Você vê que a Índia está o tempo todo tentando impor uma ideia de que a teoria lá é mais básica, mas porque a ciência social nasceu na Europa Ocidental. Então, e é impressionante, quando eles fazem sociologia, eles fazem pensando a Europa ou os Estados Unidos, isso é fundamental. Eles e quem? Índia? Não, eu falo os europeus, os sociólogos em geral. Nossa. Quando eles têm que falar de história da sociologia, o que aparece? Sim. Europa e Estados Unidos, né? No Brasil e em outros países parecidos com a gente, acontece essa coisa paradoxal. Por um lado, os nossos referenciais teóricos são todos externos. Por outro lado, a gente insiste na singularidade do objeto. Então, a gente faz uma ciência que é muito interpretativa, que está o tempo todo interpretando a singularidade brasileira. E é isso que eu acho que a Índia faz também. Só que a Índia faz com mais ambição do que a gente. A Índia pretende ter uma ciência que é mais antiga e mais abrangente do que a ciência ocidental. Mas não, é uma pretensão só, cá entre nós. Mas a gente não, nem isso. Nós continuamos muito voltados para a teoria lá. Você vê agora, por exemplo, tem uma grande controvérsia aí com a história do, como é que é? Multiple modalities, que é o grande plágio, supostamente propondo uma originalidade do terceiro mundo, né? O Multiple Modernism me parece uma dependência a jornada, porque continua sendo uma conversa um pouco ressentida com o que tem lá. Eu acho que enquanto tiver essa ideia do ressentimento, nós não estamos avançando, tá? Assim, no meu entendimento, para poder se avançar, a gente teria que ter uma ambição teórica que desse conta não só da gente, mas deles também, como eles fizeram. Eles pensam o Ocidente e pensam o mundo em geral. Então, acho que é por aí. Eu tenho mais dificuldade de abranger a antropologia, tá? É uma coisa engraçada, que desde o começo eu tive curso de antropologia na graduação, mas eu sempre tive mais dificuldade de ver como é que ela se encaixa nesse universo. Eu acho, assim, a ideia, por exemplo, da noção de explicação, de causalidade, eu não sei, para mim não é claro como é que a antropologia equaciona isso. Eu tento... Isso pode não ser uma questão para lá. Pode não ser uma questão. Por exemplo, eu sei que eles têm muito mais dificuldade em separar teoria e pesquisa empírica. Então, eu sei que eles são uma ciência social e são uma ciência social fundamental e importante, mas eu vejo, eu não consigo transitar com naturalidade nesse território, tá? Então, mas estou dizendo, quando você está dizendo falta ciência social brasileira, esse esforço de universalização, quando você fala isso, você fala incluindo a antropologia? Eu só não Porque incluo se é Brasil, é da antropologia, digamos. Nos Estados Unidos também você veria assim, a antropologia? Sim, quer dizer, tem sempre exceções, mas eu vejo lá também assim. Quer dizer, é alguma coisa própria do campo. Do campo, eu acho que a antropologia está tão preocupada com decodificar a teoria, decodificar as generalizações, que eu não sei, aí que eu tenho dificuldade, como é que você legitima, quer dizer, o que fundamenta a objetividade da antropologia, eu não sei. Me escapa, eu sei que tem, eu respeito, sei que tem, mas eu não tenho intimidade com essa forma de pensar. Ela pode ter se constituído como um padrão inteiramente distinto desse. Pode, certamente. Né? E aí não é o caso brasileiro. Uma das dificuldades que eu tenho, como eu estava falando, eu lido mal com a questão, com a dimensão cultural, é só muito mais recentemente que entrou. E acho que para a antropologia ela é basilar. Então. Sim. A gente pode falar um pouquinho de instituições, tirando a faculdade, a universidade. Você transita por essas, e tem cargos, né, executivos seríssimos nessas instituições, a IPSA, a ISA, a UPOX.
queria que você falasse um pouquinho disso, da importância delas para você, porque, por um lado, elas ajudam a consolidar um campo, alguns campos, né, eu entendo, mas elas servem mais para trocar, né? Quer dizer, para mim, no começo da minha trajetória, estar ligada à IPSA, por exemplo, era realmente vital e era uma etapa de salvação. Isso era um mundo pré-internet, um mundo de passagens aéreas muito caras, então eu me sentia muito isolada. Né? Era uma coisa muito penosa para mim. Então, ter um vínculo institucional fora do Brasil era uma coisa que eu prezava muito. E aí você me deu isso realmente, eu sou muito grata. Quando a primeira reunião de IPSA que eu participei, eu era aluna de doutorado. Escrevi um artigo com o Simon Schwarzman e apresentamos na Escócia. Foi minha primeira publicação internacional também. Eu tinha escrito em espanhol no Chile, mas era uma circulação restrita. Então isso foi minha primeira apresentação oral e publicação em inglês. Aí eu fiz muito contato, pessoal e profissional. Aliás, tenho um pouco de dificuldade de separar essas coisas, tá? E acho que a IPSA me deu a oportunidade de interagir com muita gente muito boa, tá? E eu tinha também o privilégio de estar no IUPER, onde eu tinha um pé na sociologia e outro na política. Eu dava curso nas duas áreas, eu tinha alunos das duas áreas, isso era uma coisa que muito boa. E eu comecei a investir na sociologia, na ISA, muito tarde. A primeira reunião de ISA que eu fui em 1990. Porque eu estava bem na política e tal, mas um pouco pela trajetória de pesquisa e tal, eu fui sentindo que eu devia procurar a ISA e se repetiu a mesma coisa. Eu fiz contatos muito promissores, muito bons do ponto de vista intelectual e do ponto de vista pessoal também. Tá? Ainda hoje eu acho que para a gente que está na periferia da ciência social, ter o acesso a essas instituições é uma coisa muito boa. E eu acho que, eu lamento que as pessoas não tentem mais, porque é fácil, sabe? Elas são muito permeáveis. Sabe? Eu acho que eu gostaria que as pessoas, que os alunos aqui tivessem isso mais presente. Ainda é difícil para a gente, sobretudo pela questão da língua, né? Eu acho que é isso que torna mais difícil. Mas, porque do ponto de vista de acesso institucional, é bastante tranquilo, muito aberto, muito democrático, fácil de entrar. Agora, esses cargos eu chamo de executivos, mas não sei quão executivos eles são. É importante, por um lado, para a vida acadêmica, para a trajetória acadêmica até ocupar, é um sinal de reconhecimento, né? Mas é contraproducente ocupar esse tipo de... É um pouco, sabe? Quer dizer, contraproducente, assim, te rouba tempo e tal, isso não tem dúvida, tem custos e benefícios. São cargos que eu acho que, no mais das vezes, eu assumi, aí sim, pensando no Brasil. Não, alguém do Brasil tem que fazer isso, assim, tem um pouco de... Aí sim, a identidade nacional pega pela primeira vez, tá? E te toma um pouco de tempo, não há dúvida, mas também te abre muitas portas, tá? Eu faço isso, eu pensei no Brasil, mas é claro que eu me beneficiei pessoalmente de ter esses contatos. Né? E esses fóruns, você acha isso uma reflexão minha muito recente, né? Até porque eu não frequentei ainda esse tipo de fórum. Mas você diz que as instituições são muito permeáveis e que aceitam, e eu sei que pessoas da antropologia, por exemplo, circulam em fóruns da sociologia e ANPOX, que mistura todo mundo. Teve uma reunião recente da ABA, e o que me contaram é que é muito permeável, vem muita gente, aceitam muitos trabalhos, mas não tem espaço para debate de fato, porque tem tanto trabalho a se apresentar, você não consegue nem pensar sobre o que você disse ou pensar no que os outros da sua mesa disseram, né? Essa permeabilidade toda, de certa forma, ela não cria um sufocamento. É difícil, eu concordo com essa opinião, quer dizer, sobretudo quando você está entrando nessa área, que você não conhece quem é quem, e você está inseguro, isso é óbvio. A questão é que depois que você entra assim,
ele te dá oportunidades específicas. Por exemplo, você apresenta um trabalho numa mesa, você nem ouviu o que o seu colega falou, mas alguém te ouviu, chega e fala, escuta, estou montando um projeto comparado, você não quer entrar pelo Brasil? Eu me beneficiei muito disso, trabalhei muito. Hoje em dia me ocupa porque eu estou em cargo, como você disse, executivo. Mas quando eu era só uma intelectual que apresentava trabalho, era muito útil. Eu fiz muita coisa conjunto com os outros, publiquei. Assim, alguém chegava e falava, bom, tem um projeto, você não quer entrar? A ideia do contato face a face que é importante, tá? E isso, você entra no grande network, você não vai oferir muita coisa, mas alguém te abre uma oportunidade, você dali começa a frequentar um GT específico, e aí você vai criando seus netos. Você teve a IPSA, que foi uma âncora, né? Uhum. De onde saiu, depois a ISA, você já fez, você já entra como alguém mais... já estava mais madura. Mais madura também, já interferindo. A SBS aqui, você praticamente Participei da participou ressurreição. para a ressurreição, e a presidência da Ampox, que te deu essa noção muito mais nacional do que são as ciências sociais no Brasil, tudo isso. Quer dizer, então, de um lado tem as universidades, de outras associações, né? Nacionais e internacionais. Eu acho que tem até uma conexão entre elas, Helena, porque uma das coisas que eu tive muita facilidade nessas organizações internacionais é que, de novo, eu era das poucas pessoas que tinha trânsito fora. Porque, por exemplo, você precisa de representante do terceiro mundo, precisa de representante mulher. Eu era, de certa forma, híbrida, porque eu era essas duas coisas, mas eu tinha uma socialização dentro de uma universidade americana que é muito reconhecida. Então, eu era uma pessoa muito instrumental naquele momento. De novo, eu acho que eu me beneficiei disso, sabe? E vejo, eu sinto isso, a gente de repente precisa temos que botar alguém da África. E aí, se tiver algum africano que tem socialização na Europa ou nos Estados Unidos, é ele. Quer dizer, eu acho que eu tive essa vantagem, tá? E por isso era mais fácil. No caso da ISA é interessante, porque eu entrei, eu gosto muito de mencionar isso, porque eu entrei via mercado, eu não conhecia ninguém. Eu era conhecida na IPSA, que não tem muita interação, não tem interação com a ISA. Simplesmente eu ofereci um trabalho na mesa que o Alexandre estava coordenando. Aí começou a minha interação com ele. Quer dizer, eu tinha uma vez comentado um trabalho dele quando ele veio aqui no Ampox. Me lembro. Mas dali eu não desenvolvi nenhum contato pessoal, tá? Foi quando ele aceitou o meu trabalho, acho que ele nem se lembrava que eu tinha comentado ele aqui, que eu comecei a interagir com ele e com as demais pessoas do grupo de teoria da ISA, que eu acabei sendo a presidente. Então, eu estava na Coreia agora na reunião deles, não sou mais presidente, mas estava lá. Aí eu acho muito legal, porque foi via mercado. Eu li um call for papers, mandei o meu ABSA e investi nisso. E Elisa, esse seu investimento no tema e no problema da desigualdade te jogou para outra esfera, né? Porque você agora já transita por outros campos de pesquisa muito diferentes. Acho que a gente podia falar um pouquinho disso, que é uma alteração com relação até onde o memorial ia, inteiramente tinha os lugares. Eu sei pelas viagens onde ela está, não está aqui, tá? Não, pois mudou muito. Eu até acho que, apesar de todos os preconceitos que eu tenho com a Purple Sociology, ao adotar esse tema, eu fiquei mais preocupada com a relevância daquilo que eu estou produzindo para fora da academia. Tá? Isso eu acho que é inevitável. E a história desse estudo de desigualdade é engraçada, porque eu fiz o estudo brasileiro, e por essa razão que eu estava comentando com vocês, a sociedade mal-estar, eu resolvi que eu ia estudar desigualdade. Eu acho que foi a primeira vez que eu fui um pouquinho empresarial do ponto de vista de buscar recursos, porque no IUPER a gente era privilegiado, estudava o que quisesse, não precisava buscar dinheiro nem nada. Quando eu quis estudar isso, eu precisava de recurso. Aí eu me lembro que eu convenci outras pessoas no IUPER a gente fazer um projeto sobre elites estratégicas no processo de democratização, que era caro, tinha que envolver mais gente. Dentro desse estudo, eu peguei percepção das elites. Outras eram César Guimarães, Renato Bosca, Regina, éramos 6 pessoas que juntos fizemos um projeto para estudar elites estratégicas. Eu só estava preocupada com desigualdade, eles estavam preocupados com outras dimensões do estudo.
quando eu acabei o estudo sobre o Brasil, alguém fora do Brasil leu aquilo, então eu acabei em contato com o Comparative Research on Poverty, que é um network que estuda a desigualdade, né? E eu montei uma reunião aqui sobre o meu projeto, essas pessoas vieram, convidei a opção de gente de fora, foi a primeira vez que eu, de fato, eu tinha recurso meu para essa reunião, visão das elites sobre pobreza. E essa pessoa que coordenava esse network internacional ficou muito fascinada e me propôs, falou assim, vamos fazer um estudo desse comparativo, quem que você quer, quem que é bom nisso? Aí eu mencionei uma pessoa que eu não conhecia, eu falei, olha, eu estou seguindo o modelo teórico do Alban de Swan, que é um livro que eu gosto muito, ele é um holandês, mas eu não conheço. Ela, que é uma sueca, procurou esse cara. Por internet, a gente montou a equipe durante um ano, a gente só conversou por internet, aí já eram outras épocas, né? Até que marcamos uma reunião em Paris para a gente se conhecer. E daí surgiu o projeto que pegou África do Sul, Bangladesh, Filipinas, Haiti e Brasil. E Índia também, que acabou não sendo incluído no final, mas que fez parte. E foi outra rede. Aí foi outra rede que eu fui. Sim, foi outra rede que eu fui montando, aí voltei um pouco a incorporar muita gente da ciência política. Quando eu faço pesquisa, em geral, sensibiliza, uma pesquisa empírica, sensibiliza mais o pessoal da política, pelo tipo de tema, né? Ou pelo tipo de metodologia. Talvez pela metodologia, survey, acho que talvez, E aí foi assim, a gente, nesse projeto eu tinha cientistas políticos e economistas. E teve um único caso do antropólogo, que eu convidei o Omar para fazer Haiti. Eu financiei o estudo do Haiti com meus recursos do Brasil, estendi para lá. O resto, cada um pegou seus próprios recursos, né? Mas o Omar já tinha trabalhado, o Omar lá de São Paulo, o Omar Tomás, ele fez a parte do Haiti. E nesse estudo, que mais? Hoje em dia eu continuo, esse projeto que eu tenho atualmente sobre ONG, né? É difícil fazer as pessoas entenderem o que eu estou querendo, porque eu não estou interessada nas ONG, eu estou interessada na relação de ONG com o Estado. Como é que os dois dividem a política social. Isso já está me jogando para outro tipo de interação, já tem muito mais gente da esfera de sociedade civil dialogando com a gente. Você está voltando para o Estado. Já Só para a gente não deixar de fora as coisas que estavam previstas naquele roteirinho, a gente botou no fim um pedido pro entrevistado citar uma obra que o teria influenciado, mas antes disso, então... Não devia falar que a gente começa a pensar. Na verdade, eu lancei para eu não esquecer de falar. Tá, mas eu também já sei qual foi a obra, não tem problema. Retomar uma coisa que você cita, né, permeia todo o memorial também, de referências, nomes que são suas referências e pessoas que você formou e das quais você se orgulha ou que você sente que estão levando uma pesquisa relevante adiante, ou temas importantes adiante. Bom, referências no Brasil que eu tenho fortes, eu acho que são essas da minha graduação e do mestrado, né? Que é o Fábio Vanderlei Reis, o Simon Schwartz, que são as duas referências mais fortes. Com diversas outras pessoas, claro, que influíram, mas esses dois aí eu acho que foram mais formativos na minha trajetória. E fora do Brasil, assim, que eu cheguei a interagir. Ou não necessariamente. Tá. Por exemplo, que eu interagi, que me marcou bastante, tem, por exemplo, Hayward Walker, que morreu recentemente, que morreu muito jovem, era uma pessoa muito brilhante, que estudou física e depois ciência política, que tinha um livro muito famoso, Matemática para Ciências Sociais. E eu fui aluna dele de metodologia, embora a área dele fosse relações internacionais. Mas talvez até pela personalidade dele, que era, apesar de muito louco, foi uma pessoa que eu achei assim, foi uma referência importante para mim. O Samuel Huntington foi talvez o melhor professor que eu tive, como professor, né? Muito bom. Depois, quem mais? A Suzanne Berger, que foi minha orientadora, foi muito forte. O Carl Deutsch, que eu tive pouca interação, mas que eu respeitava muitíssimo. O Barrington Moore. Quem mais? Deve ter mais gente que
eu achei interessante, porque eu esqueci agora, mas basicamente são esses aí que eu tive contato de alguma forma como aluno. O Albert Hirschman, que como professor não era bom, mas como pessoa era encantador e muito inteligente. E fora assim, de contato de aula, eu acho que a pessoa que eu tenho mais admiração, das que eu, assim, que eu foi viva, depois que eu convivi de alguma forma, foi o Benford Bendix. E acho que se eu tiver que citar um livro que estava me perguntando, eu acho que eu cito Nation Building and Citizenship. Aí é difícil separar o que é Bendix e o que é Weber, tá? Porque é uma coisa, ele é estritamente weberiano, mas o fato é que eu gosto muito da interpretação que ele tem de Weber. E eu acho que ele foi muito, ele é um teórico ele próprio, quando ele diz que ele está falando a biografia intelectual do Weber, no Weber Intellectual Portrait, ele está de fato fazendo mais, ele está inovando, mas é muito na mesma linha, tá? E eu estava aqui pensando, tinha uma outra pessoa quando eu estava falando dele, mas agora me escapou. Ah, claro, na França, Raymond Aron. A minha leitura do Weber é muito influenciada pelo Aron, tá? Que é um Weber muito mais político, menos metodólogo, né? Eu acho que isso é muito forte. É interessante que o Bendix também não entra em metodologia, eu acho curiosíssimo isso. É verdade. Agora, meus alunos têm uma porção, eu começo citando a minha aluna aqui, ó, Helena Bomeni. Não, tem muita gente mesmo, realmente eu fui, assim, como aluno de graduação, eu estava contando para a Helena antes, que eu fui professora do Eduardo Viveiro de Castro e do Eduardo Escorel na PUC, e que eram alunos, assim, nota 10, tá? Realmente, muito bons alunos. A Tânia Salem foi minha aluna na PUC. Também na PUC, A Maria Helena Castro Santos. Muita gente que fez graduação e que eu prezo muito, e assim, como pessoa e como profissional, mas eu lembro esses nomes assim, de imediato. Depois, né, no mestrado, que a Helena aparece, que a gente teve uma interação muito boa. E outras pessoas que trabalharam, assim, que eu orientei, mas a Helena foi minha aluna de curso, mas eu não orientei, né? Mas eu acho que a pessoa que tem o que mais parece com o tipo de trabalho que eu faço é o Gilberto Rommel, que está na Fiocruz, né? Orientei outras teses históricas, por exemplo, a tese da Elisa Linhares, lá de Minas. Mas, assim, quem eu senti que tinha a minha marca... Eu não acho que eu sou muito disciplinar, tá? Assim, que eu formo discípulos. Eu dificilmente tenho discípulos. As pessoas trabalham com temas muito variados, né? A primeira vez que eu senti que alguém faria algo, estava fazendo algo muito parecido com o que eu faria, foi o Gilberto. E agora, mais recentemente, embora mais quantitativa que eu, a Marianne Kozlinski, que trabalhou com ONGs. Mas entre essas teve muitas outras pessoas, assim, a Maria das Dores, que trabalhou com religião, que é um tema que eu nunca estudei, mas que eu acho que eu marquei pela forma de trabalhar, pela metodologia, pela teoria. Então, acho que foi uma marca importante. O Fábio Faria, que está na Universidade de Viçosa, que eu acho assim, um dos melhores pesquisadores brasileiros. Ele tem uma formação original de História, depois fez Ciência Política no IUPERJ comigo, mestrado e doutorado. Eu devo estar esquecendo gente, porque eu tive muito bom aluno pela vida.